Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Começamos mais Universitário Esportivo e ao meu lado ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no Boletim Esportivo vamos falar de Londres, 3 dias para a abertura oficial dos Jogos. E claro, os brasileiros se preparam para fazer uma boa Olimpíada. E o Brasil melhora cada vez mais no maior evento de MMA. Está praticamente no mesmo nível dos Estados Unidos, o maior produtor de atletas na modalidade. E no Bola na Rede vamos às últimas notícias do mundo do futebol. E não deu mais pro Joel Santana, ele não é mais treinador do Flamengo. Caio Júnior se apresenta ao Bahia e comanda o primeiro treino. E tivemos também corte na seleção brasileira masculina que está em Londres. Então fique sintonizado com a gente que o Universitário Esportiva volta já. Quanto você pagaria para assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E no treino de ontem em Londres, surpresa! Os atletas da Seleção Olímpica de Judô passaram na tarde de ontem por um teste antidoping surpresa depois do treino. Assim como numa competição normal, alguns atletas foram sorteados para fazer o teste antidoping pelo sangue e pela urina. E os premiados foram Leandro Guilheiro, Sara Menezes e Rafaela Silva. O teste foi relatado através do blog do atleta Leandro Guilheiro. A realização do teste surpresa é uma prática comum entre as delegações. O maior problema, segundo o judoca, é ter de produzir uma amostra de urina depois de suar bastante no treino. E esse foi o motivo para que a atleta piauiense Sara Menezes demorasse mais que os outros 2 atletas para finalizar seu teste. A rotina dos atletas do judô está sendo feita em 2 turnos. Pela manhã, treino tático e pela tarde, treino físico. E a Sara Menezes deixou um recado para você que está escutando. A FM Universitária está ligada no Universitário Esportiva e é com esse recado que a gente fica agora. Olá, eu sou Sara Menezes. Vocês que escutam a FM Universitária gostariam muito que torcessem por mim nas Olimpíadas de Londres. Estarei lutando no dia 28. Torçam por mim, vibrem bastante e corrente positiva. Acredito que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Tá aí Sara Menezes, e esses testes antidopings que são muito comuns, já aconteceu no atletismo em 2009, antes do Mundial, foi o responsável por praticamente cortar a maioria dos atletas que estavam já concentrados para poder disputar o Mundial em 2009. E vamos seguir com o boletim. Logo no primeiro dia teremos as provas classificatórias da ginástica. Esse é o dia que define todos os finalistas para os dias que restam da ginástica em Londres. As 8 melhores equipes no masculino e no feminino se classificam para uma final onde competem apenas 3 atletas por país em cada aparelho, sem descartes de nota. Com isso, qualquer queda pode tirar um time do pódio. Nas provas individuais, os 24 melhores ginastas, na soma das notas, contando os 4 aparelhos femininos e os 6 masculinos, vão à final geral que define os ginastas mais completos do mundo. Por fim, teremos a classificação para as finais de cada aparelho, em que os especialistas dão um verdadeiro show de técnica e precisão. No masculino, o Brasil tem 3 representantes, feito inédito na história dos Jogos. O mais novo representante brasileiro é Sérgio Sasaki Júnior, que competirá no individual geral. Ele corre atrás de uma possível classificação para a final, o que seria um excelente resultado. Arthur Zanetti é outro novato, ele é especialista nas argolas e só vai competir nesse aparelho. As suas chances, porém, são boas. Ele tem obtido resultados muito expressivos nas últimas competições internacionais. Entre elas, o 2º lugar no Mundial. Seu ano de apresentação foi muito bom e ele tem, sim, grandes chances de medalha. Nosso terceiro representante é Diego
Diego Hipólito, figurando entre os melhores ginastas do mundo na prova de solo há vários anos. O seu desafio é superar a perda da medalha nas últimas Olimpíadas e as inúmeras lesões que teve no seu período preparatório. Será uma tarefa dura se classificar para as finais, mas ele certamente chega com boas chances de medalhas. Dentre os principais adversários, a equipe brasileira tem a China, que sempre chega com uma equipe muito forte. É um país que tem um trabalho muito tradicional entre os homens e foi quase imbatível em campeonatos mundiais nos 4 últimos anos. Os Estados Unidos, sempre entre os favoritos, aposta em uma geração de jovens muito talentosos. Outro país que sempre aparece bem é a Alemanha. Já a Inglaterra deu um enorme salto de qualidade nos últimos 4 anos e estará em casa. A Rússia é uma das nações mais tradicionais na modalidade, está em fase de reestruturação, mas já mostrou ótimos ginastas nos últimos mundiais. E no feminino, o Brasil leva a equipe completa pela 3ª vez consecutiva para os Jogos Olímpicos. Apesar da dificuldade que enfrentou durante o ciclo olímpico, vendo a equipe sofrer com a falta de renovação, a ginástica do país se manteve na elite da modalidade. As grandes estrelas da equipe continuam sendo as veteranas. Daiane dos Santos, após um ciclo de preparação com muitas lesões, conseguiu se superar e garantiu sua vaga na equipe. Com sua conhecida potência de pernas, pode conseguir uma vaga na final do solo, mas ao contrário de Pequim 2008, desta vez o sonho está bem mais distante. Daniela Hipólito chegará à sua 4ª Olimpíada e tem de ser aplaudida de pé. Não é nada fácil se manter nesse nível por tanto tempo com tão pouca queda de rendimento no período. Apesar da idade, ainda é a mais provável finalista desta equipe. Suas chances de ficar entre as 24 melhores na fase classificatória não são pequenas. As favoritas para as competições femininas são os Estados Unidos, que vem com uma equipe muito jovem e renovada. O time não tem a presença de campeãs olímpicas, mas conta com a atual campeã mundial Jordan Yeber. A Rússia, por alguns ciclos de declínio, se reergueu. Mais tradicional escola de ginástica de todas, as russas superaram os Estados Unidos em um dos mundiais do atual ciclo olímpico e contam com a atual campeã da Olimpíada da Juventude, Victoria Komova. A equipe romena, também muito tradicional, tem o reforço de Catalina Ponor, que liderou a equipe romena que conquistou o título do último campeonato europeu. Por fim, a China parece estar um nível abaixo em relação às últimas Olimpíadas. Mesmo assim, por sua tradição e a capacidade de renovação, pode surpreender. Ginástica que é sempre um grande espetáculo quando Olimpíada Pan-Americano, quando se apresenta. Todo mundo para pra assistir porque é gracioso, é aquela questão, é aquela coisa de colocar força, mas da mesma forma tentar manter sempre a leveza dos movimentos. É um dos esportes que o Brasil sempre acaba indo bem, sempre acaba disputando uma boa classificação. Vamos esperar mais uma vez nessas Olimpíadas que o Brasil vá bem. A gente tem um caso do Diego Hipólito, que está vindo de lesão, não está muito bem, mas a gente espera que ele consiga uma classificação na final. No feminino tem a Daniela Hipólito, que é a mais forte representante do Brasil nessas Olimpíadas de Londres. A gente não pode contar tanto com a Daiane dos Santos, porque ela também veio de lesão e acabou se classificando já no finalzinho. Tá lá, mas não vai ser aquela esperança de medalha. Mas vamos ver também como é que vai ser o Brasil nos grupos. A Daiane também está voltando ao ritmo de competição agora. Ela ficou de molho aí 2 anos por conta de foi pega no exame antidoping e já tinha as lesões. Aí mais o molho de 2 anos por conta do doping. E ela vem totalmente no ritmo diferente das outras meninas, da Etienne Franco, que tá aí no circuito, está vindo bem, não tão bem quanto a Laís, que iria, mas acabou se lesionando e foi cortada de última hora da seleção de ginástica. E uma das melhores amigas da ala, Isiane, dentro do grupo da seleção brasileira, a pivô Érica, evitou falar muito sobre o corte da companheira de equipe dos Jogos Olímpicos de Londres. Instruída a não comentar o caso, ela apenas disse que a saída de Isiane não será decisiva para um resultado positivo ou negativo do Brasil durante a Olimpíada. Convocada para a seleção para disputar a Olimpíada na capital britânica, Isiane foi cortada da equipe por ter levado o namorado à concentração durante a série de amistosos realizada em território europeu. O fato provocou indignação por parte da comissão técnica, que decidiu pela saída da atleta. Érica foi categórica na sua declaração. Segundo ela, a pivô Isiane é uma e o time são outras 11, então elas têm que dar o máximo de si e colocar um pouquinho a mais para poder suprir a falta de Isiane.
A armadora Adrianinha foi outra que evitou falar sobre o corte de Isiane para não entrar em polêmica. Todas as perguntas sobre Isiane são direcionadas a Hortência, que é a diretora da Confederação Brasileira de Basquete e a escudeira da equipe. Ela quer que o grupo, nessa reta final de preparação para os jogos, só pense em treinar. A dirigente lamenta o deslize de Isiane ter acontecido há poucos dias da estreia em Londres. Até então, a ala, que era um dos pilares do time, não tinha dado trabalho. Até aí. Se o ato de indisciplina fechará de vez as portas de Isiane na seleção brasileira, Hortência não soube responder. Ela preferiu ressaltar que o trabalho para as Olimpíadas do Rio 2016 já começou. Vacilo da Isiane, né? Regras são regras, tinham de ser respeitadas. É realmente uma pena ela ser cortada da seleção brasileira feminina. Era muito mais que primordial dentro da seleção. O próprio Luiz Cláudio Taralo já afirmou isso, a Hortência já afirmou isso. As companheiras de treino sabiam que ela era uma das que iriam puxar o time. Da seleção, uma das jogadoras mais experientes, que realmente estava levando força e fazendo pelo menos um maior desenvolvimento da seleção de basquete feminina, que, como a gente já falou, não é uma das favoritas nos Jogos de Londres, mas vamos ver o que essa seleção pode conseguir sem a Isiane e com esse time tendo que se basear do jeito que for. A Isiane, que é que nem alguns jogadores de futebol, né? Demora pra se lesionar. No caso, a Isiane demora pra aprontar, mas quando apronta, é daquele jeito. E desde 2009, o recorde mundial dos 100 metros rasos cravado por Usain Bolt permanece intacto. Mas nas Olimpíadas de Londres, o jamaicano quer uma marca mais expressiva do que o seu tempo de 9 segundos e 54 centésimos. E o dono de 3 medalhas de ouro nos Jogos de Pequim 2008 tem uma meta muito ambiciosa. O jamaicano pretende baixar seu tempo para 9 segundos e 4 e afirma que esse é o limite humano. Para ele, não importa o quanto seja treinado, o corpo não foi feito para atingir marcas abaixo dessa marca. Mesmo com algumas pessoas duvidando do condicionamento de Usain Bolt, o treinador Glenn Mills ressalta que o atleta de 26 anos de idade está na sua melhor forma física. Recentemente, Bolt foi superado por Johan Blake, de 22 anos, durante a seletiva jamaicana para os Jogos Olímpicos. Porém, mesmo sendo um especialista nos 100 metros rasos, Usain foca também na disputa dos 200 metros, prova mais técnica segundo o próprio atleta. Ele também é dono do recorde mundial dos 200 metros, com o tempo de 19 segundos e 19 centésimos, tempo também cravado em 2009. Em 2011, seu principal rival, Johan Blake, conseguiu a segunda melhor marca da prova com 19 segundos e 26 centésimos. A prova dos 100 metros rasos será no dia 4 de agosto, com a final no dia seguinte. Já as competições dos 200 metros serão disputadas entre os dias 7 e 9 de agosto, todos no Estádio Olímpico de Londres. Usain Bolt, que já treinou hoje pela manhã no Estádio Olímpico de Londres, foi muito bem, teve um bom desenvolvimento, não sentiu maiores problemas por conta do problema de coluna que ele vinha sentindo, e tá aí, com certeza vai dar um espetáculo na pista. É a mesma coisa que falar do Michael Phelps. Justamente, vamos esperar mais uma vez ver o espetáculo do Usain Bolt, mas a gente tem que realmente destacar o Johan Blake, porque é o maior adversário dele e conseguiu bater ele em algumas competições. Vamos ver o que a gente vai conseguir, vamos ver o que o Usain Bolt vai conseguir, se ele vai conseguir bater esse tempo. O incrível é ele dizer que o ser humano tem um limite, né? E que o limite são os 9 segundos e 4 centésimos. Vamos ver se esse realmente é o limite, se ele não vai querer passar desses 9 segundos. Nas Olimpíadas, que vai ser uma competição meio que particular e do resto do mundo. Serão 2 competições numa mesma prova. Porque o time jamaicano vem com Usain Bolt, Johan Blake e Asafa Powell. Ainda tem a disputa entre Jamaica e Estados Unidos, que também não vai deixar a desejar de forma alguma. A mais tradicional, são as provas mais tradicionais. A prova dos 100 metros livre é a que todo mundo espera para ver se realmente o Usain Bolt vai bater o novo recorde, se essa criatura do Johan Blake vai conseguir ultrapassar o recorde do Bolt, ou se o Asafa Powell vai de fato conseguir voltar a o que ele era. E ainda a gente não pode deixar de se preocupar com os americanos na pista.
E o presidente do COI, Jacques Rouge, advertiu as organizações esportivas de que a autonomia a que tanto reivindicam dos poderes públicos depende muito da transparência e lisura dos seus comandados. Rouge disse que as organizações esportivas reclamam da falta de autonomia, mas só conseguirão caso tenham bons dirigentes, com auditorias internas e regras restritas para as cidades candidatas. A declaração acontece dias depois da FIFA divulgar documentos que revelam que o ex-presidente João Havelange recebeu comissões entre 1992 e 2000 de uma agência de marketing, a ISS, ligada à entidade. Rouge fez ainda um voto pela transparência e falou na criação de comissões de ética para a limpeza dos órgãos esportivos. Para finalizar, disse ainda que a situação financeira do COI está sólida, mas que é necessário cautela nos gastos. Isso é um aviso aí para quem não ouviu falar a questão. O Zé Maria Marim, presidente da CBF, tá fazendo, quer dizer, fez, né? Vai levar 11 dirigentes de federações, mais uma acompanhante no voo da alegria até Londres. Zé Maria Marim, que já chegou a Londres para acompanhar a estreia da seleção feminina de futebol amanhã. O valor estipulado desse voo da alegria é de R$1 milhão por baixo. Fora que a hospedagem por 16 dias, individualmente, são R$60 mil. E eles vão passar 21 dias lá. Esses acompanhantes vão aproveitar muito, né? E o UFC tem cerca de 350 atletas sob contrato, sendo 188 dos Estados Unidos e 60 do Brasil. Mas mesmo com essa enorme diferença entre os dois, Renan Barão colocou o MMA brasileiro na mesma posição que o norte-americano, com o seu cinturão interino dos galos. Agora os dois países têm o mesmo número de campeões do Ultimate nesse momento. Do lado do Brasil, temos do mais leve para o mais pesado. Renan Barão, interino dos galos, José Aldo nos penas, Anderson Silva nos médios e Júnior Cigano nos pesados. Já os Estados Unidos têm Dominic Cruz nos galos, Benson Henderson dos leves, Carlos Condit do interino dos meios médios e John Jones nos meios pesados. Essa balança vai ficar mais pesada para o lado dos americanos em setembro, quando Joseph Benavides e Demetrius Johnson disputarão o inédito cinturão dos pesos mosca. Com a vitória de Barão pela primeira vez, o Brasil tem de forma simultânea 4 campeões no Ultimate. O lutador da Academia Nova União também entrou para o seletíssimo grupo de atletas brasileiros que já foram campeões do evento. Os outros foram o pesado Rodrigo Minotauro, campeão interino, os meio pesados Vitor Belfort, atualmente médio, Lyoto Machida e Maurício Shogun, além do médio Murilo Bustamonte, o primeiro a ter um título no UFC nesse atual formato de divisão de categorias. Além deles, Royce Gracie, Marcos Ruas e novamente Vitor Belfort já tinham sido campeões do evento na época que ele era disputado como GPS em origem nos anos 90. Medalha de ouro na Olimpíada de Pequim 2008, a seleção dos Estados Unidos masculina de vôlei chega a Londres com um dos times favoritos para chegar à final da competição. Em entrevista ontem, porém, o time americano, que derrotou o Brasil na final dos últimos Jogos Olímpicos, preferiu adotar um discurso cauteloso ao falar sobre os rivais. O técnico Alan Knipe declarou que qualquer um seria tolo de não considerar o Brasil uma das equipes favoritas nessa competição. A seleção brasileira masculina de vôlei e a equipe dos Estados Unidos se enfrentarão na terceira rodada de Jogos Olímpicos, marcado para o dia 2 de agosto. Antes, o Brasil irá encarar ainda os times da Tunísia no dia 29 de julho e da Rússia no dia 31 de julho. Após a queda precoce do Brasil antes da semifinal da Liga Mundial, os jogadores preferiram adotar um discurso cauteloso em relação às expectativas para os Jogos Olímpicos ao desembarcar em Londres. Tanto os jogadores Dante, Bruno e Ricardinho, quanto o técnico Bernardinho listaram outros times como favoritos, citando Polônia, Itália e Estados Unidos. A seleção fez 2 semanas de treino em Saquarema antes de viajar a Londres, visando esquecer a queda ainda antes das semifinais na Liga Mundial. Universitária Esportiva volta já. Você sabia
sabia que uma garrafa PET usada com a reciclagem pode virar tecido novinho? Pois é, separando o lixo de forma certa, você poupa recursos naturais e preserva o meio ambiente. É um hábito simples que facilita a vida dos catadores e ajuda a gerar renda para quem mais precisa. Então não esqueça, coloque plásticos, metais e vidros no lixo seco, separados dos restos de alimentos, cascas de frutas e de todo o lixo úmido. Acesse brasil.gov.br e saiba mais. Separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E Joel Santana não é mais o técnico do Flamengo. O treinador fez sua 5ª passagem pelo time. Ele assumiu o time em fevereiro, no lugar de Vanderlei Luxemburgo, e não conseguiu chegar às finais do Campeonato Carioca nem passar da primeira fase da Copa Libertadores da América. No Brasileiro, o time tem 15 pontos em 11 jogos, somando 4 vitórias, 3 empates e mais 4 derrotas. A última delas, decisiva para a saída do treinador, aconteceu nesse domingo para o Cruzeiro por 1-0. O treinador terminou com 30 jogos oficiais, sendo 16 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Dorival Júnior seria o preferido da diretoria do Flamengo para assumir o clube na sequência do Brasileirão. Dorival Júnior pode ser apresentado hoje como novo treinador do Flamengo. Mas ele não vem de 2 bons trabalhos não, nem no Atlético Mineiro, nem no Internacional. E o Flamengo não carrega bom currículo em sua relação com treinadores. Demitiu Vanderlei Luxemburgo de maneira pouco profissional, com um anúncio antes da demissão de que Joel seria o novo treinador. E fritou Joel Santana por semanas a fio até definir sua saída. O Joel Santana que estava há muito tempo pendurado no comando do Flamengo. A torcida já estava pedindo há muito tempo. E depois da última derrota, realmente a situação estava complicada. Com certeza o problema seria a multa de rescisão do Joel. O Joel que embolsou 2 milhões de reais o Flamengo com essa saída. E se ele não saísse, seria bom para ele também, que teria o salário aumentado em agosto para 400 mil reais. E a torcida, que também já estava impaciente, já chegou até a fazer vaquinha na internet para pagar a rescisão. Já tinha chegado a fazer a vaquinha para poder pagar a rescisão do contrato do Joel Santana, porque ninguém aguentava mais. Ricardo está aqui comemorando a saída do Joel Santana do Flamengo, e acho que muitos outros flamenguistas a essa altura. E ainda falando em Flamengo, sem sucesso nas negociações durante a janela de transferências, o Flamengo resolveu apontar o foco para o mercado interno e fez uma proposta ao meia Felipe do Vasco. O time rubro-negro ofereceu um salário de 500 mil reais mensais por 2 anos de contrato ao camisa 6 de São Januário. Que Flamengo muito impressionado com o salário de 500 mil reais, né? Ele tá oferecendo para todo mundo. A negociação é complicada, mas promete movimentar os bastidores dos 2 clubes nos próximos dias. De acordo com pessoas próximas a ele, Felipe se mostrou animado e ressaltou por mais de uma vez a excelente proposta salarial feita pelo clube rival. Felipe disputou 6 partidas no atual Campeonato Brasileiro. Amanhã o Vasco enfrenta o Botafogo e, se o jogador entrar em campo, não vai mais poder se transferir na temporada. A diretoria Cruz Maltina não recebeu qualquer documento oficial do Flamengo e não se surpreende com a possibilidade, mas descarta inicialmente liberar o atleta. Segundo Daniel Freitas, diretor de futebol, o meia está relacionado para o clássico. Na última rodada, ele se queixou de dores no joelho direito e não esteve em campo. Aos 34 anos, Felipe atuou no Flamengo entre 2003 e 2004 e possui um bom relacionamento com o Zinho, diretor executivo de futebol do Clube da Gávea. Inclusive, os dois jogaram juntos no próprio Flamengo. Felipe tem contrato com o clube de São Januário até dia 31 de dezembro de 2013. Mas os frequentes atrasos salariais e a não garantia de titularidade no Gigante da Colina podem pesar a favor de uma transferência até então inesperada. O Vasco que já perdeu muitos atletas agora nessa metade do Campeonato Brasileiro, que a gente pode dizer que já é metade do Campeonato Brasileiro, e talvez perca mais um atleta, principalmente por causa das questões dos salários atrasados, que os dirigentes já falaram, os salários dos jogadores do Vasco estão atrasados novamente. Então é uma situação que fica complicada pro Vasco e quem sabe mais um reforço pro Flamengo, que não conseguiu nenhum esse ano. Desistiu até mesmo de contratar todo mundo, ficou mesmo na negociação do nem ninguém que ele conseguiu trazer. E essa outra situação pedir para contratar jogador de clube rival é a mesma coisa que a amiga meter o dedo no olho da outra, furar o olho da outra. Isso não dá certo, nunca deu certo desde o início dos tempos. E o goleiro Rafael Cabral está
fora das Olimpíadas de Londres. O jogador santista lesionou o cotovelo direito no treino de ontem e os exames mostraram um trauma no osso do local, impedindo que a recuperação acontecesse a tempo do atleta participar da Olimpíada. O santista deve embarcar de volta para São Paulo ainda hoje. Como é o caso de lesão, Mano Menezes pode convocar um substituto, mas o nome obrigatoriamente teria que estar na lista prévia de 35 atletas. Nesse caso, quem ganha a chance é Gabriel, revelação das categorias de base do Cruzeiro e que recentemente acertou sua transferência para o Milan. O curioso é que já havia viajado à Inglaterra por precaução e estava treinando com a seleção brasileira. Para piorar, a situação de Rafael ficou insustentável porque os Jogos Olímpicos só permitem a convocação de 2 goleiros, o que deixaria Mano Menezes com apenas uma opção para a posição enquanto o santista se recuperasse. Rafael era o goleiro escolhido para ser o titular da seleção brasileira na Olimpíada. Agora a responsabilidade cairá nos ombros de Neto, ex-Atlético Paranaense e atualmente na Fiorentina. Mano Menezes ainda deve convocar outros atletas para ficarem em uma nova lista de espera e ajudar nos treinamentos, assumindo a função que Gabriel estava fazendo. O Neto, que vai ser o goleiro titular e nunca jogou pela seleção brasileira. Nunca fez uma partida pela seleção brasileira. Então, às vésperas das dos jogos de futebol, porque os jogos de futebol começam antes. O masculino vai acontecer na quinta-feira, dia 26, justamente dia 26. Então, vai ser uma estreia, uma estreia que nem ele esperava. Vamos ver como é que vai sair essa seleção brasileira que está em busca da medalha inédita nas Olimpíadas e ver se o Neto vai sair bem. E essa contusão do Rafa é uma fratura, uma lesão boba. Essa lesão dele, ele estava no treinamento, tinha um boneco que fica ao lado da área de treino e quando ele foi fazer a defesa, bateu no boneco e acabou lesionando o cotovelo. E na hora ele disse que conseguiu treinar, não conseguia mexer direito o braço, mas conseguiu levar o treino de boa. Mas depois viram que estava lesionado. Vamos ver, né? Essas lesões que estão afetando assim o tempo inteiro, né? É muita infelicidade. Em vésperas de Olimpíadas. Literalmente na véspera da Olimpíada, porque sinceramente. Provavelmente temos Olimpíadas, 3 goleiros, 2 agora, só 2 goleiros, e nenhum dos 2 experiente, nem na seleção, nem em Olimpíadas. Então, vamos ver como é que vai ser. Mano Menezes, que mais uma vez pecou por não chamar pessoas experientes em algumas categorias, em algumas posições chaves do time. Poderia ter levado o Jefferson, que já estava na primeira lista de convocação entre os 50 jogadores. Eu acho que justamente algumas posições ele poderia ter levado pelo menos um jogador mais experiente, porque caso acontecesse alguma lesão inesperada, ele tinha alguém para poder assumir e o Brasil poderia não ter problemas ao longo da competição. Mas agora é tarde, né? O Brasil, que ainda não tem essa medalha olímpica, tá correndo atrás há muito tempo. Várias gerações. O pessoal do pentacampeonato jogou nas Olimpíadas, não conseguiu. A Argentina, que é o eterno calo do Brasil nas Olimpíadas, principalmente, nas outras partidas até ganha. Mas na Olimpíada a Argentina já é tricampeã e o Brasil só conseguiu a prata em algumas edições das Olimpíadas. E parece que mais uma vez pode estar sendo complicado também. Tem que lembrar que o Ganso foi, mas o Ganso parece que não vai estrear também nessas Olimpíadas. Não vai conseguir fazer partidas. Nem de banco a gente pode ser capaz que ele nem ir no banco é difícil que ele entre, mas vamos ver, né? Dizem que a gente ainda tem o Neymar, então vamos ver o que o Neymar pode fazer. Mas sozinho ele não ganha todas as partidas da Olimpíada. De acordo com ele, sim, né? Do jeito que ele joga, então nunca se sabe. Então tá, então desculpa. Vamos seguir com bola na rede. E ao assumir o Grêmio no início desse ano, Caio Júnior disse que havia preparado um projeto ousado para o clube e falou até em barcelonalizar o time gaúcho. Mas a expectativa do treinador foi transformada em frustração e sua demissão precoce fez com que uma nova mentalidade fosse adotada. Após se transferir para o mundo árabe e conseguir bons resultados, o comandante chega com uma postura
modesta para salvar o Bahia da zona do rebaixamento. Contratado para assumir o lugar deixado por Paulo Roberto Falcão na última semana, Caio Júnior destacou que o time precisa ser realista e trabalhar firme para evitar a queda para a Série B do Brasileiro. O novo técnico tricolor aproveitou para citar sua grande passagem pelo Paraná para reacender a esperança do torcedor nesse brasileiro. Em seu primeiro trabalho como treinador, Caio Júnior conseguiu evitar o descenso paranista para a Série B e ganhou prestígio no cenário nacional nos anos seguintes. Após acompanhar um empate por 2-2 com o Curitiba no último domingo, nas tribunas de Pituaçu, Caio Júnior se juntou ao elenco ontem e comandou seu primeiro treinamento com a equipe. O técnico trabalhou a parte tática com seus novos jogadores e observou as movimentações da equipe para definir qual será o time que enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira na Arena Barueri. O Bahia, que se não me engano foi um dos times que mais contratou para esse Campeonato Brasileiro, principalmente jogadores que passaram pelos times cariocas. E vai ter vai enfrentar uma pedreira, porque o Palmeiras na Arena Barueri tem um bom retrospecto, isso já foi visto. O Palmeiras, que não estava com um time excelente nessa Copa do Brasil, conseguiu levar até a final lá na Arena Barueri e vencer. E o Palmeiras também, que parece que tem jogador voltando, quem sabe já no final de semana tá de volta, a gente vai falar daqui a pouquinho. E o Botafogo recebeu uma proposta oficial do Al Ahly da Arábia Saudita por Andrezinho. O clube é o mesmo que fez a oferta por Diego Souza, que preferiu acertar com Al Ittihad do mesmo país. Os árabes estão em busca de um apoiador desde que negociaram Camacho, ex-jogador do Alvinegro, com o Al Sabah. O Glorioso não tem o interesse de negociar o atleta, já que deseja manter o elenco reforçado para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. E pesa contra a saída do camisa 17 o fato de o Botafogo ter negociado Michael Suel recentemente com o Udinese da Itália. Por outro lado, a diretoria não vai ter muito o que fazer se os árabes pagarem o valor da multa rescisória e se a vontade de Andrezinho for a de deixar o país. Na última partida contra o Grêmio, no Engenhão, o apoiador foi o sacado pelo técnico Oswaldo de Oliveira para a entrada de Sidorf na equipe. Na coletiva, o treinador explicou a escolha e justificou que fez a escolha para prevenir Andrezinho de novas lesões. O camisa 17 esteve 3 vezes no departamento médico em 2012. Um recorde. Nos últimos meses, o Botafogo resistiu e não negociou Elkeson e Lucas com o Bologna e o Sevilha. O atacante recebeu uma oferta de 4,5 milhões de euros, mas o alvinegro pediu 6 milhões e o acerto não aconteceu. O lateral foi sondado pelo clube espanhol, mas a diretoria prontamente recusou a proposta. O futebol árabe, que a cada ano cresce mais, e já é inegável o quanto o futebol árabe é rico, e claro, eles têm toda a possibilidade de comprar jogadores brasileiros e levar rapidinho, né? Agora o Brasil também tá com um bom cacife, tá recebendo jogadores que antes era impensável figurarem por aqui, pelos times daqui do Brasil. A gente pode falar no próprio Sidorf, que por anos acabou, nunca que alguém poderia imaginar que o Sidorf um dia estaria jogando no Brasil. O Forlan, então, o Forlan, que foi eleito o melhor jogador da Copa de 2010, ou seja, da última Copa, tá jogando no Brasil. Então é uma coisa incrível. Vamos esperar nos próximos anos, quem sabe, mais jogadores estrangeiros, bons jogadores estrangeiros atuando aqui no país, né? E até mesmo a questão, o Ronaldinho Gaúcho, ninguém esperava que ele pudesse voltar ao Brasil, voltar a jogar por um time do Brasil. O Ronaldinho Gaúcho, que já não é mais aquela excelência de jogador, é mais problemático do que jogador, mas que tá fazendo um bom começo de temporada pelo Atlético Mineiro. Pelo menos no Atlético Mineiro, né? Porque no Flamengo ele também começou muito bem. A gente precisa destacar, o Ronaldinho Gaúcho jogava muito bem, mas com aqueles problemas que a gente conhece, com o Vanderlei Luxemburgo sendo protegido pela diretoria do Flamengo, e depois com a diretoria e com o Joel Santana. Eu acho que, quem sabe, agora ele se reajustou e vai continuar na linha no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que está fazendo uma ótima campanha, sendo ajudado, claro, pelo Ronaldinho. E o atacante Barcos fez o primeiro treino após sofrer uma crise de apendicite e passar por uma cirurgia.
O argentino esteve no Estaleiro desde o primeiro jogo na final da Copa do Brasil contra o Curitiba. E ontem ele participou normalmente de uma movimentação técnica com os jogadores reservas do elenco, enquanto os titulares fizeram exercícios físicos na academia. Segundo o clube, são grandes as possibilidades do jogador estar de volta na quinta-feira contra o Bahia, na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Brasileiro. Enquanto o centroavante ficou fora, o Palmeiras reforçou seu ataque. Obina chegou do futebol da China e em sua estreia como titular fez gol e jogou bem. Betinho, outro atacante, também ganhou moral com a torcida por boas atuações nas finais da Copa do Brasil, quando o clube foi campeão de um torneio nacional após mais de uma década, 12 anos. E ainda falando em Palmeiras, o presidente do Palmeiras, Arnaldo Tironi, confirmou que o clube recebeu uma oferta do futebol do Catar pela transferência do meia Valdívia. O dirigente não revelou o valor exato da proposta, mas explicou que é superior a 4 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais. O Palmeiras ainda tenta quitar a dívida que contraiu para repatriar o Valdívia em 2010. O presidente admitiu que precisou parcelar o empréstimo feito pela antiga gestão de Luiz Gonzaga Beluso para contratar o chileno. O valor de uma possível transferência não seria destinado totalmente ao Palmeiras. O investidor Osório Furlan Júnior, que ajudou na contratação, tem direito a 36%. Além disso, se a venda for para o futebol árabe, o Verdão ainda teria de pagar uma multa estipulada em contrato com o ex-clube do Mago, o Al Ain. No domingo, Valdívia admitiu que ouviu os boatos da proposta e não garantiu sua permanência no Palestra Itália, pois não conseguiu convencer sua esposa a voltar a morar no Brasil depois de ter sofrido um sequestro relâmpago. Essa situação do sequestro relâmpago que é o que mais pesa para a permanência do Valdívia no Brasil. Ele que depois do título da Copa do Brasil já tinha falado que ia continuar no Brasil. E agora com essa proposta pode ficar um pouco complicado, mas também pode ser difícil o Palmeiras liberar, principalmente por causa dessa multa pro Al Ain. E essa questão do sequestro relâmpago foi crucial, porque a família realmente não vai voltar, e aqui em reportagens ele já afirmou que sem a família ele não fica. Então é uma boa oportunidade para ele poder sair daqui, poder, curar esse trauma aí que foi desse sequestro relâmpago, cometido por quem, porém para o time do Palmeiras é uma perda considerável. O Palmeiras que não tem grandes referências, está começando agora, tem o Marcos Assunção, que é o capitão aí, vai ficar por um bom tempo, esperam os torcedores do Palmeiras, e tá chegando novas pessoas. O Obina, que já foi um grande quando fez aqueles 3 gols no Corinthians dentro do Palmeiras, o Betinho, que tá se revelando agora, e o Barcos, que acho o novo xodozinho da torcida palmeirense. E Wagner Ribeiro, empresário que agencia a carreira de Lucas, disse que o meia atacante não vai sair do São Paulo agora. Segundo ele, o Manchester United, que admitiu interesse no jogador, não vai mais fazer propostas para tê-lo. O clube inglês já fez 2 propostas para tirar o São Paulino do Brasil. Ambas foram recusadas pelo presidente Juvenal Juvencio, mas agora o Cartola enfrenta pressão interna para aceitar uma possível nova investida dos ingleses. Na última aproximação, o Manchester ofereceu 38 milhões de euros, cerca de 93,5 milhões de reais. Ontem, o site oficial da equipe publicou declarações do técnico Alex Ferguson confirmando o interesse em Lucas, mas negando o acerto. Atualizando essa notícia, a diretoria do São Paulo já autorizou o agente do Lucas a ir a Londres e acertar com o Manchester United, ou seja, mais um jogador da seleção brasileira que nas Olimpíadas está acertando com o time estrangeiro. São basicamente 5 jogadores. 9 em especulação com 5 certos. Ou seja, o time que vai para Londres pode não voltar para o Brasil. A questão é basicamente isso. E aí vai ser difícil eles voltarem realmente. Do time que a gente lembra que ainda não recebeu proposta, além dos 2 goleiros novatos que já estão fora do país, o Neymar, que nunca mais foi procurado, principalmente pelo Santos, está bloqueando investidas no jogador. Mas vamos ver, o Brasil, que tem a seleção mais cara, junto com a Espanha, a seleção mais cara das Olimpíadas. E um outro jogador que não recebeu proposta de jeito nenhum foi o Ganso. O Ganso que pode acabar indo pro Corinthians. O Ganso que disse que ele já afirmou categoricamente
sendo uma decisão irrevogável da parte dele de que o futuro dele é no Santos. Fez malcriação, porque queria um aumento de salário, não estava rendendo, o time negou, disse que ia sair, não jogava mais pelo Santos, viu que não tinha mais ninguém interessado nele, resolveu voltar atrás, e aí tá, a novela do Ganso ficou por aí, mas a diretoria do Santos já tá olhando meio torto pro Ganso. O Ganso, que está numa situação complicada, ainda está lesionado, não se recuperou das últimas lesões, não está rendendo no Santos, fica complicado realmente qualquer outro time se interessar por um jogador que nos últimos tempos tá enfrentando lesões de maneira corriqueira. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Santos depois das Olimpíadas. Vai que ele consegue jogar pela seleção e faz uma boa partida. O Santos, que é um bom jogador, quando, lógico, está no seu bom estado. E ele vai ter que suar muito para conseguir uma posição dentro do time olímpico e vai ter que mostrar serviço, mesmo com o joelho doendo, porque senão é capaz dele nem voltar mais. E a vida de Kaká na capital espanhola parece estar muito perto do final. Depois de se reunir com dirigentes merengues por mais de 45 minutos na manhã de ontem, o brasileiro foi cortado da lista de jogadores que viajam até a cidade de Oviedo para um amistoso contra o time local que acontece hoje. O Meia estava na lista inicial dos 23 jogadores relacionados, mas foi retirado sem maiores explicações. Ontem, os jornais espanhóis garantiram que Kaká foi aconselhado por José Mourinho a deixar o clube. Um convite bem gentleman da parte do Mourinho. O brasileiro teria ouvido da boca do treinador que não teria espaço na equipe nessa temporada e que era uma melhor para ele que aceitasse alguma das propostas que teria recebido de equipes dos Estados Unidos. Até por essa reunião que teve, o corte de Kaká do amistoso aumenta ainda mais todos os rumores da saída do jogador. O brasileiro treinou normalmente com a equipe e não sofre com nenhuma lesão. Por isso não haveria nenhum motivo para que ele fosse cortado da viagem se não fosse o teor da conversa que teve com o Mourinho e a cúpula merengue. Kaká foi contratado pelo Real Madrid em 2009 por 67 milhões de euros, aproximadamente 165 milhões de reais, mas sofreu com muitas lesões e nunca conseguiu ganhar muito espaço na equipe. Até por conta do salário muito alto, a saída do brasileiro seria fundamental para que o clube merengue tivesse dinheiro para investir na contratação de Luka Modric do Tottenham, grande sonho de consumo da vez do Santiago Bernabéu. O problema é que o Real também não pretende facilitar tanto a saída do brasileiro. O time merengue estaria querendo pelo menos 25 milhões de euros, quase 62 milhões de reais. E no mercado atual, poucos times teriam condições de pagar esse montante todo. E a gente lembrar que a janela de transferências do exterior no Brasil já fechou, então nenhum time brasileiro pode mais contratar o Kaká. Era capaz até do Flamengo querer o Kaká depois dessa aí, nunca se sabe, né? Tava querendo Riquelme, Diego, todo mundo. Vai que o Kaká pudesse vir pro Brasil e jogar no Flamengo, mas vamos esperar. Realmente o destino do Kaká deve ser os Estados Unidos que também nessa temporada tá contratando muitos jogadores da Europa, que estão saindo da Europa para ir para os Estados Unidos jogar. Quem sabe ele acaba indo jogar ao lado de David Beckham, nunca se sabe, né? E faltam 3 dias para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Londres. Mas para quem ainda não sabe, as competições começam amanhã. Isso mesmo. Abrindo o calendário dos jogos, amanhã é dia de estreia no futebol feminino. O evento abre com o jogo entre Grã-Bretanha e Nova Zelândia ao meio-dia. Em seguida, o Japão encara o Canadá e os Estados Unidos jogam com a França. Os 2 jogos acontecem às 13 horas. E a seleção brasileira feminina joga com o Camarões às 14h45. Ainda falando de seleção brasileira, a meio-campista Elaine foi cortada na manhã de ontem. Com lesão muscular na coxa esquerda, a atleta não terá condições de se recuperar até o final dos Jogos Olímpicos e será substituída por Daniele Pereira, convocada às pressas pela Confederação Brasileira de Futebol. Experiente, Elaine, de 29 anos, já era figura carimbada no time brasileiro há vários anos. Em 2004, participou da conquista da medalha de prata em Atenas. 3 anos mais tarde, foi vice-campeã mundial. Atualmente, a atleta defende o Tireso da Suécia, o mesmo time de Marta. Já Daniele, que participou de todas as etapas de treinamento na Granja Comari com o grupo, tem 25 anos e é atleta do São José de São Paulo. A lateral esquerda foi terceira colocada no Mundial Sub-20 de 2006.
E voltando à rodada de abertura, fechando os jogos de amanhã, a seleção feminina da Suécia joga com a África do Sul e a Colômbia joga com a Coreia do Norte. Cortes que também atingem a seleção brasileira feminina de futebol. Seleção brasileira feminina que é, mais uma vez, uma franca favorita à medalha. Sim, dessa vez esperamos não ser mais a de prata, perdendo para os Estados Unidos, que tem uma boa equipe, tem a musa do futebol feminino, a Hope Solo, mas que não joga um futebol tão redondo assim quanto a seleção brasileira. Só que é aquela velha história, na final enfrentou os Estados Unidos, a seleção brasileira simplesmente desliga o bom futebol e começa a jogar pro nada com ninguém. Parece que dá algum problema psicológico nas meninas, que elas não conseguem se organizar dentro de campo. Em mais um esporte, o Brasil tem que quebrar esse tabu de perder para os Estados Unidos. E vamos continuar? O Barcelona informou que o atacante Lionel Messi não vai viajar com o restante do grupo para viajar para a Alemanha hoje por conta de uma lesão muscular na panturrilha direita. Com isso, o argentino está fora do amistoso contra Hamburgo. Segundo o treinador Tito Villanova, a lesão não é grave, mas a decisão de poupar o argentino foi apenas uma medida de precaução. Com a lesão do seu principal jogador e sem os participantes da última Eurocopa, Tito Villanova vai contar com apenas 21 jogadores. Os times da Europa que estão fazendo amistosos para a pré-temporada dos campeonatos que já vão começar agora em agosto, setembro, tirando o campeonato russo que já começou, deve ter rodada de campeonato russo agora no meio da semana. Lionel Messi, mais um jogador que também está sendo poupado. O Fernando Torres, que estava de férias, deve estar voltando para o Chelsea hoje. Falando em Chelsea, a gente tem que destacar o jogo, a partida que o Lucas Piazon, brasileiro de 18 anos, que tá no Chelsea, ele que já está há uns 2 anos, se eu não me engano, era do time de base, fez um amistoso com o time principal e fez uma ótima partida. Quem sabe, finalmente, ele vai estar no time principal do Chelsea e nessa temporada a gente vai ver mais um brasileiro no time londrino. O Chelsea que também está sofrendo com especulações de saída de jogadores chaves, que são aqueles jogadores já muito antigos que comandam o Chelsea. Existem algumas especulações de saídas, não se falou em nome de ninguém, o mais interessante é isso, mas também a transferência pode ser para o futebol dos Estados Unidos. Já se falou, na verdade, hoje de manhã, o Frank Lampard deu uma declaração de que não sabia se ia continuar no Chelsea e poderia acabar indo realmente para o futebol dos Estados Unidos. Deve ser mais um dos jogadores da geração da era Mourinho no Chelsea que vai acabar saindo. Falando em Chelsea, ainda falando do Drogba, que também fez amistoso pelo time na China e mais uma vez foi um jogador decisivo, marcou o gol do empate do time que estava perdendo, quem sabe para mais uma boa temporada agora no futebol chinês. Vamos continuar porque hoje Danúbio do Uruguai e Olímpia do Paraguai abrem na noite de hoje às 19h15 no estádio Jardines del Hipódromo a 11ª edição da Copa Sul-Americana, que vai ter um número recorde de participantes, 47. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, abriu outras 8 vagas esse ano para mais uma a mais para Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Chile, que terão 4 times cada. E o Brasil continua sendo o país com mais clubes envolvidos, com 8 representantes, seguido pela Argentina com 6. Universidade do Chile, campeão do torneio em 2011, completa a lista e entra direto nas oitavas de final. Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Coritiba, Bahia, São Paulo, Atlético Goianiense e Figueirense disputam um título inédito da competição, que pelo 3º ano consecutivo vai dar ao ganhador uma vaga na Taça Libertadores da América no ano seguinte. Os times brasileiros entram na segunda fase e se enfrentam em modo eliminatório em jogos de ida e volta. Palmeiras e Botafogo fazem o primeiro desses duelos no dia 1º de agosto. O país só conquistou o torneio uma vez, em 2008, com o Internacional campeão invicto. O maior vencedor é o Boca Juniors da Argentina, com 2 taças, em 2004 e em 2005. E se o Brasil não tem o mesmo representante para a Taça Libertadores da América, vencida pelo Corinthians,
e a Copa Sul-Americana, o mesmo não acontece em relação a outros países. Times do Paraguai, Uruguai, Chile, Equador e Venezuela voltam ao torneio continental nesta mesma temporada. São os casos de Olímpia do Paraguai, o Nacional do Uruguai, o Deportivo Táchira da Venezuela, o Emelec Deportivo Quito do Equador, além da Universidade Católica e a Universidade do Chile. Ainda falando em Sul-Americana, a transformação prevista pela Confederação Brasileira de Futebol a partir de 2013, envolvendo a mudança de regulamento da Copa do Brasil, vai afetar também a classificação para a Copa Sul-Americana. As vagas para o torneio continental cairão para 4 e os representantes não serão mais definidos só pela classificação final do Campeonato Brasileiro. Os melhores times do Brasileirão que não estiverem disputando a Copa do Brasil antes do início da Sul-Americana serão indicados ao torneio. Uma forma aí de tornar a Sul-Americana e também as vagas uma coisa mais... pra gente não ficar vendo sempre os mesmos times. Tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. E falando desses times que disputaram tanto Libertadores quanto Copa Sul-Americana, 47 times, a gente vai ver alguns times que a gente já acabou de ver na Libertadores. Quem sabe se saindo bem também na Copa Sul-Americana. Agora destaque aí pro Atlético Goianiense, que vai pegar sua primeira Copa Sul-Americana. Quem sabe o Dragão não surpreende, já que no Campeonato Brasileiro não tá indo muito bem, mas vai que ele pega uma zebra aí nessa Sul-Americana e consegue vencer. E vamos falar dos jogos de hoje. Terceiro colocado da Série B do Brasileiro com 26 pontos, o América Mineiro vai atrás da liderança, enfrentando hoje o Boa Esporte, às 21 horas no estádio Melão, em Varginha. Para chegar à ponta da competição, o time mineiro precisa vencer o clássico regional e torcer por tropeços de Criciúma e Vitória, que enfrentam Grêmio, Barueri e CRB. Se isso acontecer, os americanos chegam a 29 pontos, mesma pontuação dos catarinenses, e ainda terão que superar o adversário nos critérios de desempate. Um triunfo em cima do Boa Esporte por 3 gols de diferença já garante o América Mineiro na liderança da Série B, pelo menos até o complemento da rodada. Para enfrentar a equipe boveta, o técnico Givanildo Oliveira terá um desfalque importante, o armador Rodriguinho, que deixou o campo mais cedo contra o Guarani na última sexta-feira. Sentindo dores na parte posterior da coxa direita, o jogador passou por exames de imagem e está em tratamento intensivo, mas não enfrenta o Boa Esporte. O volante Dudu e o atacante Adeilson seguem como dúvidas. Dudu não participou do empate contra o Guarani, recuperando-se de dores na coxa esquerda, enquanto Adeilson sofreu uma forte pancada no joelho direito e segue em tratamento. E com 14 pontos, o Boa Esporte ocupa o 13º lugar e não vence uma partida há 5 rodadas. Motivo de preocupação para o técnico Sidney Moraes, que já que a equipe começa a correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Apesar das dificuldades, a vitória é vista como uma obrigação para o time boveta voltar a subir na tabela. Um dos problemas da equipe nas 2 últimas rodadas foi o setor ofensivo, que passou em branco contra o Guaratinguetá e o CRB de Alagoas. E derrotado no sábado pelo Ceará, o Asa entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez nessa Série B. Ameaçado pelo risco de cair à Série C, a equipe alagoana aposta no fato de atuar no Quaraci da Mata para encerrar a série de derrotas. Mas o Goiás, que é seu rival de hoje, a partir das 21 horas, vem embalado e há 7 jogos invicto tenta entrar no G4. Vindo de 4 derrotas consecutivas, o Asa soma 10 pontos e está à frente apenas de Guaratinguetá, o Grêmio, Barueri, do Lanterna e Ipatinga na competição nacional. Diante do Ceará, o time do técnico Heriberto da Cunha chegou a abrir o placar, mas sofreu com erros defensivos que deram a vitória ao time cearense por 3-2. E o Goiás começou mal a Série B, mas chegou à série de 7 jogos invictos, sendo que os 3 últimos jogos terminaram com vitórias do time do Centro-Oeste. Com 22 pontos e na 6ª colocação, o time do técnico Enderson Moreira pode chegar ao G4 nessa 13ª rodada, caso o São Caetano e a América de Natal tropecem. E em favor do treinador alviverde, Enderson terá todo o elenco à disposição. E Arley, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, deve voltar ao time titular no lugar de Walter.
E o América de Natal vai a Santa Catarina para enfrentar o Joinville na Arena, às 21 horas, também pela Série B. Mesmo fora de casa, a equipe potiguar tem um objetivo claro pela frente: conquistar os 3 pontos para permanecer no G4 da competição. Com 23 pontos, o time potiguar ocupa a 4ª colocação da tabela, com um ponto a mais do que o São Caetano e Goiás, que estão de olho na vaga no que garante o acesso à elite nacional em 2013. Do lado catarinense da disputa dessa terça-feira, o Joinville busca comprovar o favoritismo por ser a equipe mandante e repetir o bom rendimento das 2 últimas partidas disputadas na Arena, goleada sobre Ipatinga por 6-0 e Grêmio Barueri por 4-0. Dentro de campo, Roberto Fonseca vai ter apenas um desfalque, o goleiro Gelato, que continua em tratamento. Além disso, o treinador vai poder contar com os retornos dos laterais Noberto e Gustavo, que cumpriram suspensão automática contra o Ipatinga, e do zagueiro Rodrigão, que voltou ao clube nessa semana. No Joinville, Leandro Campos deve repetir a equipe que entrou em campo no último sábado. Os jogadores não escondem que a derrota de virada que aconteceu na sexta-feira, após estar em vantagem no placar, gera um momento de instabilidade. Com 18 pontos, o Coelho ocupa a 7ª colocação e sonha em alcançar o G4 da competição. E além dos jogos da Série B, temos também 13 da Paraíba recebendo o Cuiabá do Mato Grosso às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Relembrando também que tem o início da Copa Sul-Americana com um jogo entre Danúbio do Uruguai e Olímpia do Paraguai às 19h15, e também tem Taquari do Paraguai recebendo Cobreola do Chile às 21h30. Universitária Esportiva volta já. Vem aí o maior espetáculo Beatle do mundo. All You Need Is Love Orquestra. Dia 10 de agosto, a partir das 22 horas na ABB de Teresina. All You Need Is Love. All You Need Is Love Orquestra. Apoio FM Universitária 96,7 Universitária Esportiva. Última notícia: que o Figueirense confirmou o técnico Hélio dos Anjos como novo técnico depois da saída do Argel Fux. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a FM Universitária, liga para o telefone 32 37 16 19, repetindo 32 37 16 19. O contato com o programa Universitário Esportivo pode ser feito também através do nosso e-mail, universitarioesportivo@hotmail.com. Repetindo, universitarioesportivo@hotmail.com. E para quem ainda não sabe, você agora também pode ouvir o nosso programa pela internet no site www.universitarioesportiva.com.br www.universitarioesportiva.com.br. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim, o programa que foi apresentado por ela, Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, o programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do flamenguista Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. E o programa Universitária Esportiva volta amanhã às 11 horas, então não esqueçam de sintonizar na rádio FM Universitária ou acessar o nosso site www.universitarioesportiva.com.br. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.